Vamos lá, vamos respirar. E já começar com esse sentimento de gratidão, a gratidão pela vida, a gratidão por estarmos aqui juntos, no aprendizado, na transformação. E nós vamos mentalizando toda luz, toda fé, toda esperança. Quando os guardiões adentram o nosso lar com tochas, espirais, redes em forma de tela metálica, as baianas e os baianos com as águas de cheiro e com muitas ervas, guiné, arruda e as espadas de São Jorge. As ciganas e os ciganos nos envolvendo em todos os instrumentos que vão dispersar a energia densa, a energia que desarmoniza. E vamos assim mentalizar toda a luz, toda a fé, a envolver os boiadeiros com seus laços, fazendo toda a asepsia. Os guardiões amigos, os veludos amigos, e todos Ricardo e seus lanceiros tecendo um cordão de proteção que nos envolve todo o quarteirão onde moramos, desde a porta da nossa casa até o quarteirão. Nesse instante, mais preparados, mais equilibrados, nós vamos assim buscando a energia de Ruiz, de Eliamar, de Cíntia, de Cássio, que nos levam até o Hospital Santa Cruz, aonde nós vamos buscando, adentrando a sala, que está totalmente magnetizada. E vamos assim nos confraternizando com todos os espíritos que estudam conosco. Luz, fé, esperança e muita harmonia. Muita fé, muita esperança. Que essa tarde seja de aprendizado, abrindo os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos organizar essa nossa reencarnação. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, nós estamos no capítulo 7, Luz e Sombra. Os amigos espirituais superiores, preocupados com Marcos Augusto e Olavo, reuniram-se. Álvaro, o mentor responsável pelo caso, estava em digno ambiente, acompanhado de Maria, a que fora libertada do jugo de Ventura. Envolveu-a em vibrações fraternas e considerou: Maria, minha filha, se desejarmos ajudar Marcos e Olavo, será necessária tua cooperação. Teu concurso junto a Lourenço será de fundamental importância. Ele ainda está ligado a ti por laços fortes e precisamos valorizar isso. Não é um amor verdadeiro. Ele reporta esse sentimento ao campo da posse, desde que chegaste aos domínios sombrios, levada pelos vícios da devassidão. E nesse caso, é mais doente do que companheiro. Sabemos o quanto ele vem te explorando. Compreendemos as horas de amargura e a escravidão sexual que sofreste. Na família universal somos devedores uns dos outros, e as leis divinas solicitam-nos reparação e fraternidade, amor e tolerância. Por isso, ao mesmo tempo em que nos ajudarás, serás ajudada também. Neste instante, a antiga meretriz, de olhos marejados, esclareceu. Bom, amigo, reconheço a minha categoria de mulher equivocada e confesso não merecer a atenção que recebo aqui como resultado da misericórdia celeste. Tenho grande desejo de libertar Ventura, e por conhecê-lo
É por conhecê-lo que lamento informar sobre a inutilidade do nosso propósito. Não triunfaremos. Ventura certamente está me odiando. Ele não suporta traições. Sob seu ponto de vista, eu o traí, e isso, para ele, é imperdoável. Creio que ele ainda aguarde algum afeto por mim, mas sem dúvida isso agora está sufocado pelo ódio. As regiões onde atuávamos são muito densas e requerem certa habilidade. Retornar para lá será desafiá-lo de alguma forma. Minha filha, interrompeu o mentor de maneira paternal. Esqueceste? Pertencemos a Deus. Existe um Pai mantenedor do universo e que a todos ama. Jesus, representando o Verbo divino na terra, não perderá nenhuma ovelha do seu aprisco. Acaso julgas que Lourenço não faz parte do rebanho do Senhor? E aquele homem faz? Perguntou magoada. Sim, considerou o mentor respeitoso. Considerou o mentor respeitosamente. Os espíritos maus, vingativos, coordenadores das regiões infelizes, não foram criados maus. Eles estão maus, o que é bem diferente. Passam pela desagradável experiência da beligerância, quando poderiam sorver na taça da felicidade com Jesus. Um filho doente merece sempre atenção especial, cuidados maiores, e Ventura está enfermo, moralmente intoxicado. E tu serás, se quiseres, o antídoto. Na realidade, Deus é que o libertará, e nós seremos apenas os executores de suas leis divinas. Coragem, não irás sozinha. Estaremos contigo, e ademais sabemos que teu coração ainda permanece ligado ao dele. Temos de nos mobilizar para que a situação de nosso assistido não se complique ainda mais. Por isso, todo o nosso esforço e dedicação. Você vê que existe todo um planejamento, né? E aqui é interessante que Deus não esquece da gente nunca, não importa o que nós somos ou o que nós fizemos, né? Ele sempre vai dar oportunidade, ele sempre vai buscar resgatar a gente de alguma forma. E é interessante, o que é muito interessante, que assim, né? As pessoas, quando a gente vai conversar sobre isso, né? Que existe o lado daquele que faz o mal e a gente tenta explicar que ele só pegou a opção do mal, as pessoas têm dificuldade de entender isso. Como que ele só pegou a opção do mal? Em algum lugar, em algum dos trajetos dele, aconteceu. Como também já aconteceu conosco. É que a gente já está começando a se reerguer. E eles não. E a partir do momento que ele tiver todo esse sentimento, as coisas vão andar. Estão todos quietos. O que vocês acham? Deu sono, Solange? Está desligado o microfone. Fiquei com sono. Estou abrindo a boca e fiquei com sono. Fixa nos guardiões. Fixa nos guardiões. Você trouxe coisas que não são suas. Fixa nos guardiões e nos veludos. As regiões inferiores não são o inferno pregado pelas teologias dominantes, de onde não se sai. São campos expiatórios, construídos por atitudes mentais de espíritos em desalinho com o pensamento superior, e funcionam como catarse da própria consciência. Porém, a bondade de Deus está em toda parte, e nosso dever é executar as ordens espirituais em benefício de toda e qualquer pessoa que tenha caído no caminho da redenção. Também nós, hoje reabilitados, já passamos por experiências análogas. Por isso, temos o dever maior de cooperação fraternal, por conhecermos mais intimamente os dramas morais dos nossos irmãos em humanidade.
Ela compreendeu a urgência de ajudar, apresentando seu trabalho. Bom, amigo, coloco minha boa vontade em tuas mãos. Ainda bem que ela resolveu cooperar, né? Porque o medo às vezes afasta as pessoas de fazerem o bem, né? Quantos médiums não fazem curso? Quantos médiums se afastam do trabalho com medo dos espíritos trevosos ou coisa parecida, né? E na hora não é rápido, né? Ele fala que não, não, aí começa a falhar no trabalho. Quando É, a gente sente que a pessoa está falhando no trabalho, vai um dia, falta 2, 3, a gente já sabe que abriu. Não é isso, Virgínia? Já foi. Sim, aí já percebe que Eles já venceram e a pessoa não tem condições. Isso é até bom. É melhor do que ficar ali vivenciando coisas e saindo com coisas que não tem condições de se resolver. é porque o pior de tudo é o medo, né? O medo é o é a medo. brecha muito grande, É. realmente. Isso que eu ia perguntar, se então era o medo que afastava, né? O médium que começa a trabalhar e começa a se afastar. Era isso É que eu que ia assim, perguntar. São duas coisas. É o Medo, dúvidas, um monte de coisas. dúvida e muitas vezes a, a falta de vontade de assumir responsabilidade. acha que está preparada, Também. mas não está. Não tem esse conhecimento. Então, assim, você vai escutar uma desobsessão. Quem escuta uma desobsessão, primeiramente, se for forte, ela já desiste ali. Ela não quer aquilo para Uhum. ela. Ela Quando quer pega um outro aqueles caminho. espíritos endurecidos que não querem ouvir nada, né? E Você. aí a gente vê, né, como na realidade não é o medo nesse caso, né? A pessoa não querer assumir realmente, porque qual é a diferença em você escutar aquilo e você não escutar? Eles estão aí em toda parte. Eu Hum, iria um pouquinho mais longe. Qual é a diferença de você escutar um espírito endurecido e você se ouvir endurecido? Porque muitas e muitas vezes esse endurecimento é nosso. É, você fala muito isso, que às vezes é a gente que precisa, né? Nunca vai entrar dentro de uma sala um espírito que aquele grupo não necessite Não ouvir. não necessita. ouvir. É. É para alguém ali, né? Para uma Ou pessoa. para todos, né? É para Para todas, todos, é. Leda, porque Ou para assim não se todos. trabalha, o plano espiritual não vai Fazer deslocar um. uma equipe por um, ela vai deslocar uma equipe por muitos. Desloca por um. Desloca por um também, mas na realidade, as pessoas que estão juntas no trabalho, elas têm algo em comum a trabalhar. Então, E aí eles Ah, conseguem. aí não. se fecha, porque assim, que nem assim, ó, deslocou por causa do Ventura, Isso. mas já vai cuidar da Maria, que já vai cuidar de não sei quem, que já vai cuidar. É, Então é um círculo. Eles não perdem oportunidades. Não, eles não sim. perdem tempo, Certo. entendeu? Então, se todo mundo está ali, é porque todos Todos precisam precisam. aprender alguma coisa. Entendi. E aí, o que que acontece? Na hora que escuta, toma o baque. Toma o baque por quê? Porque aquilo está dentro de si. E aí não quer. Aí vai para a enganação e aí se afasta. Agora. Nos campos infelizes, um vento glacial ululava, imprimindo na psicosfera um ambiente tétrico na qual ecoavam gemidos de dor e remorsos. Seres deseducados, ríspidos, grotescos, deambulavam quase loucos. Alguns corriam com as mãos na auricular, desejando livrar-se de vozes acusadoras. Outros traziam cravados no peito, por fixação mental, punhais e espadas, presos ainda aos duelos medievos. Espíritos perversos subjugavam os recém-chegados da carne, manipulando-os quais lunáticos. Nesse território, uma onda de perversidade levantava-se. Alguns dos
que estavam cativos programavam libertar-se, organizando desastrosa rebelião. Naquelas esferas lúgubres, as trevas não paravam de tramar. Dentre os homens e mulheres rebeldes estava Sálvios. Astuto e ardiloso, não suportava o cesarismo de Ventura e por isso incitava a turba contra esse discurso. Com este discurso. Até quando, camaradas? Até quando ficaremos nas garras de Lourenço Ventura? Aceitaremos um déspota como mestre? Há quantos anos permanecemos escravos da tirania do malvado que nos domina? Estamos cansados de tantas promessas. Não aguentamos mais a permanência quais escravos nas caravanas de obsessão. As empresas draconianas de Ventura nos exploram, enquanto ele leva a fama. Deve mentir e nos enganar, ameaçando-nos com a ideia ilusória da reencarnação. Reverte-nos acerca dos emissários da luz. Adverte-nos acerca dos emissários da luz, mas não nos oferece nada de concreto. Somos homens, temos de nos organizar para demonstrarmos nossa insatisfação. O momento é de nos rebelarmos. Sálvios, o mentor da rebelião, de punhos cerrados, arfava sem controle. Silêncio total. A respiração dele podia ser ouvida por muitos dos presentes. Aos poucos, os imigrantes da carne, vagarosos e desconfiados, aproximavam-se. Verificando ter ganhado a atenção, continuou com fúria. Onde a coragem de vocês? Serão todos covardes? Vamos, avante! A convocação ainda ecoava quando fora interrompido por uma voz igualmente forte que troou de maneira ameaçadora. Quem terá coragem suficiente para suportar a perseguição de Ventura? Acaso o nobre colega desconhece o que ele fez com os promovedores de levantes? Temos visto voltar aqueles que nos precederam nesse desiderato? Além do mais, continuou o porta-voz, as trevas podem ser organizadas, mas não costumam ser fiéis. Dentre nós, há inúmeros traidores. Não se pode confiar em ninguém. Desejando conquistar a confiança do Todo-Poderoso desta região, denunciam-nos, almejando privilégios. Por isso, é melhor nada começarmos. A situação não é propícia para um motim contra o administrador deste local. Não adianta nos mobilizarmos, ele tem olhos por toda parte. Estamos literalmente escravizados. Este é o inferno que nós mesmos criamos. Sálvios posicionou-se para falar quando foi interrompido por uma voz feminina. Eu quero. Socorro, socorro, gritava a infeliz, carregando nos braços um amontoado de tecidos, aconchegando-o como uma criança recém-nascida. A assembleia calara-se, num clima de suspense. Todos se voltaram na direção do ruído, observando atentamente os acontecimentos seguintes. Aproximando-se do grande círculo que se fez, a mulher varou a turba e, no centro do palco improvisado, rodopiou vagarosamente em torno de si mesma, fitou a malta de desventurados, arregalou os olhos, lançou um grito agudo de dor, revolta e desespero, caindo ao solo de joelhos, desabafando semilouca. Eu quero sair daqui. Quem me trouxe? Onde é a porta de saída? Que loucura é essa? Quem são vocês? Um bando de mendigos? Ladrões? Era uma recém-chegada do túmulo. Desvairada e surpresa, exigia justiça, esquecendo-se de que fora ladra no mundo e comerciante de crianças indefesas, assassinada pelo parceiro mercenário após negar-se a repartir os lucros obtidos com o tráfico de bebês. Trazia a consciência atormentada e julgava carregar ainda nos braços a valiosa mercadoria. A gente vê, né, que os espíritos, eles não vão para lá por livre e espontânea vontade, eles são atraídos para lá por causa do seu pensamento, da sua consciência, né?
e não conseguem sair de lá porque é como se eles estivessem imantados naquele lugar. É a vibração, né? Aquilo que assim, eu vou estar aonde eu vibro. É. Eu vibro aqui, então eu vou estar aqui. Se eu tiver toda essa culpa, se eu tiver todos esses sentimentos, é ali que eu vou estar. Eu sou atraída por isso. Daqui não se escapa, minha senhora, explicou uma voz sinistra. Este é o reduto das almas perversas. Ficará aqui até que deseje verdadeiramente renovação. Precisará falar a língua do Cordeiro, ter o coração sincero, arrepender-se de todos os seus erros e buscar o progresso. Todos que aqui estamos somos os representantes da teimosia e da ociosidade. A chave que abrirá a porta de saída chama-se arrependimento. A voz sinistra adotou um tom de deboche e gargalhou. Era um pândego das sombras imitando, de maneira imperfeita, os emissários da luz, embora guardasse nas palavras a pura realidade. Nunca me arrependerei. Esse bebê é meu. Ele vale ouro. Onde está o meu ouro? Onde o meu dinheiro? Onde? E varando novamente a multidão, correu translocada, causando risos na turba. É isso que vocês querem? Interrompeu Salvius, com voz firme. Será crível que este seja um parque lúdico? Temos de despertar, sem nos convertermos para as hostes do Cristo. Nossa vontade é que tem de valer. Temos de sair daqui. Mas ó, você vê, nós temos que nos libertar, mas eu não vou para o Cristo. Eu sei que Como ele é existe. que- Então, a Então, pessoa tem que. Então, a pessoa tem que ter o arrependimento, começar a querer vibrar para querer se livrar, melhorar. Só assim que ela vai conseguir que alguém vá lá ajudá-la para sair de lá. sim, Sim. não adianta o outro, a oração do outro vai te ajudar a repensar, mas é você que tem que fazer. A decisão é sua. Ah, sim. É de dentro É para por isso fora, que né? Não é de fora para dentro, né? É de dentro É. o arrependimento, né? Querer mudar. Tá certo. E é por isso que se fala. A gente está tendo, a Terra é o quê? Um planeta de expiação e prova para que a gente possa espiar tudo isso e entender as nossas culpas e trabalhá-las. Nós ainda temos tempo. Se arrepender, né? Se A gente se arrepender. arrepende das coisas que a gente fez? Do Algumas, né? fogo do parquinho que a gente botou? Muitas vezes, É. muitas vezes. Eu, principalmente, que eu E sou às uma pessoa vezes, muito ansiosa. e às vezes Então, quando eu vejo, já foi. imediatamente após, né? Às vezes a gente fala alguma coisa e em seguida já vem aquela coisa de. Então, a gente veio com arrependimento. E o que que a gente está fazendo com esse arrependimento? Tentando melhorar, É, não que eu ia fazer falar. de novo, se Tá, a consertar. gente está tentando repetir, mas a gente consegue encontrar esse arrependimento, a gente consegue trabalhar, e isso que é a autotransformação. Hum. Porque Ai, muitas vezes a gente fala assim, ah, eu cometi, eu sei disso, eu vou melhorar, mas fica, Mas tem que melhorar, né? Então fala, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. mas não Preciso se esforça melhorar. em saber no que, por quê e nem E nem, como. e nem começa a prestar atenção, né? De quando faz errado, né? Porque quando a gente quer começar a melhorar, a gente tem que começar a prestar atenção no que está fazendo. Porque, é só falar e continuar fazendo tudo do mesmo jeito, não vai dar certo, né? Não vai adiantar muito. Não, E tem uma coisa muito grande que contribui para tudo isso. É a situação de conforto. É. Aquilo não está incomodando, então deixa do jeito que está. a gente finge Até que que não tá. começa a incomodar, né? Aí a gente finge que não está acontecendo nada, É, que a Vai coisa sozinha, vai, vai subir sozinha. que nem assim. Se a gente for olhar a Solange de sexta,
E a Solange teve sexta com a gente, ou na quinta? Não sei se foi na quinta ou na sexta. Acho que foi na sexta. E a Solange de hoje parece que ela se viu no passado. Cansada, triste, ansiosa, né? Teve um baque. Teve um baque com toda. Foram 17 da família. Se tivesse sido os 28, já estava arreada. Não, Oh, meu Deus! Não, gente, não, mas não. energeticamente, É. energeticamente, né? Aquilo que a Sim. gente fala, a gente analisa energeticamente. Vocês me viram uma semana inteirinha onde vocês me viram com uma energia baixa. O que aconteceu? Entrou uma medicação, muitas orações perfeitas, mas não teve nenhuma mudança. E, de repente, a energia não é que voltou 100%, mas está se encaminhando. E a gente Verdade. sempre vê uma Solange o quê? Feliz, cantando, fazendo os barulhos dela, sabe? Mas eu acabei de limpar a cozinha agora. A máquina de lavar estava lavando louça, mas eu estava lavando copo. Agora que eu estou relaxando também. Eu tive almoço em casa, agora que eu parei. Parei às 5h10. Eu saí daqui 4h pouco, a sogra do meu filho, então os copos eu não coloquei. A máquina parou, mas eu tenho que ajeitar, né? Ficou horas, saíram, eu fiquei arrumando tudo. Agora que eu sentei aqui, que eu parei, estou um pouco cansadinha. Acho que já estou um pouco de tudo. Mas Cansaço. tem a energia onde a gente sente. É. Te dou um presente, se tu quer, tá tudo certo. Presente Páscoa, de renascimento. Mas pare e pensa. E as pessoas não sugam da gente porque elas são más. Elas sugam porque elas são vampiras. Simplesmente. Isso Entendeu? faz pensar. Elas são Isso faz vampiras. pensar uma situação. Elas são vampiras. Elas fazem parte disso. Elas precisam se nutrir da energia. Então, elas captam. E a gente Olha que vai. eu dei um abraço tão gostoso. Olha que eu dei um abraço tão gostoso agora há pouco. Dei um abraço tão gostoso. Acho que eu passei toda a minha energia. Pode crer, se tiver precisando. Agora você falou uma coisa que eu estou aqui pensando. Alguém estava necessitado e você doou com a maior alegria do Eu mundo, acho que né? Aí, foi. Eu dei um abraço bem gostoso mesmo, aquele abraço bem sentido, assim. Ai, de carinhoso, assim, tudo. Mas a pessoa deve ter levado comigo um tantão da minha energia. Pode ser, pode ser. A gente precisa começar a entender Pode ser. energeticamente que somos energia. Vocês falaram uma coisa. Mas ainda a minha cabeça não está acostumada muito ainda com isso, não. Eu não consigo imaginar que as pessoas fazem esse movimento de retirada. Enfim, Mas a gente eu está achei que. recebendo energia o tempo inteiro, gente. Isso é É. normal. Não, tudo faz é parte. energia que está em volta da gente, né? A gente só precisa estabilizar qual é o plug que a gente vai ligar. Tá? Quando a gente tem condições de ligar um plug positivo, a gente mantém um plug positivo e se afastar do negativo. Mas a gente é energia. Então a gente capta na rua, capta no pensamento, vendo uma TV, a gente capta de todas as maneiras. Isso faz parte. Você vai falar. Oi? Você não vai terminar? Vamos parar por aqui, então. Página 135. Sair daqui, bradou alguém interessado.